Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui neste culto para glorificar o nome do Senhor. Queremos pedir perdão na preparação aqui de tudo. Em vez de nós linkarmos na página da comunidade, linkaram na minha página. Nós linkamos na minha página, Pastor Marcos Menezes. Mas depois nós vamos fazer uma sala de vídeo e vamos transmitir também pela página da igreja. Quero agradecer aqui os irmãos do louvor. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem uma palavra muito profunda para nós essa noite. Eu gostaria que você se atentasse para esta palavra, porque é uma palavra profética, é uma palavra de cunho, amém, espiritual muito profundo e muito grande. E é necessário que você preste atenção nela. É necessário que você a entenda, amém, para que você possa compreender este momento que estamos vivendo agora. E estava eu nessa tarde meditando no Senhor, conversando com o Senhor em oração, e o Espírito de Deus me remeteu, o Espírito de Deus me levou para o texto ao qual Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá passa por um momento de adversidade muito grande, e Josafá então ele vai ter que ter estratégias, ele vai ter que se posicionar espiritualmente para que ele pudesse vencer aquela luta, aquela adversidade. Porém, não é a primeira batalha de Josafá como rei de Judá. Josafá, ele teve que vencer Acabe. Josafá, ele teve que, vencer Ramote Gileade. E quando ele teve essa vitória junto com o rei de Israel, e ele estava voltando para a tua casa, um profeta com o nome de Jeú, ele vai alertar a Josafá a respeito de que Josafá era uma pessoa ungida, Josafá era uma pessoa separada por Deus, e ele então teria que entender que o reino dele só daria certo se ele andasse no temor do Senhor. E uma das coisas que Jeú, antes de entrarmos no texto, ele fala para Josafá, e se encontra em 2 Crônicas 19, 7, ele vai dizer assim, agora pois, teme ao Senhor, agora pois, seja o temor do Senhor convosco. Olha que interessante, o profeta Jeú, ele chega e diz para Josafá, seja o temor do Senhor convosco. O que é o temor do Senhor? É o crer em Deus, é reverenciar a Deus, é estar debaixo da graça, do poder de Deus. E Jeú estava falando aquilo, profeticamente, porque sabia também pelo Espírito de Deus, que Josafá, ele ia passar por um momento difícil, que o povo de Judá ia passar por um momento difícil, porém, se ele se posicionasse da forma correta, no mundo espiritual, Deus seria com eles. Então, o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, ele vai nos falar assim, eu fico um pouco assim, irmãos, a vista ela fica um pouco trêmula, porque a gente olha para a luz de auxílio, e ela é muito forte. Depois que a gente olha para a Bíblia, não precisa, só precisa que você tire aquela lâmpada para mim dali, fazendo um favor. Amém? Isso, faz favor, tira ela. Isso. Porque eu olho para ela, depois eu olho para a Bíblia, então eu perco o foco da leitura. E sucedeu, depois desses dias, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos edomitas, foram a peleja contra Josafá. Então, olha, irmãos, fica tudo esquisito aqui, deixa eu esperar a vista voltar ao normal. Dá umas piscadas aqui para a vista voltar ao normal. A luz forte, ela me deixou meio ceguita. Vocês entendem, né, irmãos? Deus seja louvado em nome de Jesus. Deixa a vista voltar ao normal aqui. Então vieram alguns e deram contra Josafá, disseram para Josafá, vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e eis que já estão, está tudo trêmulo aqui, estão ali, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda a Judá. Eu quero aqui ir pregando essa palavra, mas eu quero ir pontuando, ponto a ponto, porque é um texto muito grande,
E se nós, então, formos ler todo o texto, depois a gente vai esquecer do que foi lido. Então, aqui a Bíblia vai falar para nós que os moabitas e os amonitas, amém, junto com alguns de Edom, vieram contra Josafá. Lembra para você que Josafá recebeu uma palavra profética de Jeú, dizendo que ele deveria temer o Senhor, que o temor do Senhor deveria ser com ele. Então essa é a nossa posição, irmãos. Diante da situação que estamos vivendo, diante desse caos mundial que estamos vivendo, eu tenho ouvido e visto muitas pessoas estarem assim, amedrontadas, acuadas, reclusas ao ponto de que não conseguem se movimentar, têm medo de tudo. Né? Se tornou assim uma certa assim, um excesso, né, de situações. E eu vou ver o seguinte aqui, que estou falando para o povo de Deus, estou falando para aqueles que acreditam, amém, na voz profética do Espírito Santo, que nós devemos sim temer, que nós devemos sim nos resguardar, que nós devemos sim tomar as precauções necessárias, mas que nós devemos confiar em Deus. Então Jeú está dizendo, você, Josafá, na sua diversidade, você tem que confiar em Deus. Então quando Josafá, ele ficou sabendo que essa multidão vinha contra ele, amém, de moabitas, amonitas e alguns de Edom, o que ele faz? Qual que é a primeira posição de Josafá diante dessa situação? A posição de Josafá foi convocar toda a Judá e apregoar um jejum. O que significa o jejum para mim e para você? O jejum, ele tem por objetivo mortificar a nossa carne. Amém? Quando uma pessoa ela vai passar por uma cirurgia, é necessário que ela fique algumas horas sem comer, para que o seu organismo não esteja intoxicado, ou que alguma comida que ali mais forte esteja no organismo da pessoa possa, então, mexer na sua imunidade. Então, é tirado entendeu, esse excesso de tóxico de comida, entendeu, do corpo da pessoa, para que então ela possa passar por essa situação. Então Josafá, ele entende o seguinte, que o povo, quando fica sabendo de que essa multidão vem contra eles, o povo temeu. Então eu acredito que o povo todo ficou amedrontado e começaram a ficar inseguro, e o posicionamento de Josafá como um rei, como um líder, qual foi? Apregoar um jejum. Opa, peraí. Não, nós confiamos em Deus. Deus é o nosso Senhor. Então nós não podemos agir como o mundo age. Nós não podemos ter, amém, esse pensamento do mundo. Nós temos um Deus. O nosso Deus prometeu segurança. Esse nosso Deus nos prometeu guarida. Esse nosso Deus nos prometeu tudo. Então vai lá, Josafá, e apregou um jejum, ou seja, mortifica a carne de todo mundo, muda o foco do problema para Deus, tira a mente das pessoas do problema e traz a mente das pessoas para Deus. E ele diz o seguinte, então Josafá temeu, olha o que o Senhor tinha dito para Jeú, que o temor do Senhor seja contigo. Então, na adversidade, Josafá temeu e apregou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Interessante, que maravilhoso. Salmo 133, ele nos revela, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, não estejam, vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção. Quando Josafá, ele apregou o jejum, o que ele faz? Ele faz todo mundo estar em um mesmo espírito, em uma só fé, em um só coração. E assim é Deus para comigo, e assim é Deus para com você. Nação de Deus, povo de Deus, aonde vocês estejam, seja em outra cidade, outro estado, outro país, outro continente. É momento da igreja de Deus se reunir. É momento da igreja de Deus apregoar um jejum, independente da placa denominacional, se você é pentecostal, se você é tradicional, se você é conservador, não importa. O jejum não é para uma placa, o jejum é para o povo de Deus. É tempo de nós, como povo de Deus, nos separarmos mais em oração. É tempo de o povo de Deus ter uma só voz. Eu estava aqui falando, trazendo uma palavra para os nossos irmãos, antes de começarmos essa live,
E eu dizia o seguinte, de que a voz profética de Deus para este mundo não é um profeta. A voz profética de Deus neste mundo não é um líder religioso. A voz profética de Deus para esta geração é a tua igreja. O Senhor promete a Pedro dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Deus é a voz profética nessa terra. O poder de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus não está nas mãos de um ministro, não está nas mãos de um líder religioso. A palavra profética de Deus está na igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então a palavra, assim como ela está sendo testificada e falada aqui em Montemor, aqui no Jardim Itapuã, onde eu moro, na minha casa, ela está sendo testificada também em todo o mundo. A voz profética de Deus para essa geração é a igreja. Eu vou dizer mais uma vez para você gravar no teu coração: a voz profética de Deus para o mundo é a tua igreja. A igreja de Deus, independente da placa denominacional, precisa se reunir agora, precisa agora se unir em um só fé, em um só Senhor, em um só batismo, em uma só esperança em Cristo Jesus. Você que está me ouvindo, você é uma voz profética de Deus, porque você é a igreja. Não espera Deus falar pela boca de um profeta, não espera Deus falar pela boca de um ministério, não espera Deus falar pela boca de uma denominação. A igreja de Cristo é a voz profética nessa terra. Pegou a visão de Deus? Então sinta ela aí, no teu coração, na tua alma. Deus é contigo, Deus é com a tua casa. Onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, Ele diz: ali eu estarei. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de nós nos reunirmos, amém, para junto tratarmos das coisas de Deus. Mas a igreja, entendeu? O templo é o lugar de nos reunirmos, amém, de tratarmos das coisas de Deus. Mas a igreja somos nós, reunidos em qualquer lugar. A igreja é você, quando está sozinho na tua casa em desespero e você clama por Deus. A igreja é você, nosso presidente Bolsonaro, amém, que quando no teu quarto, longe das câmeras, longe de todo mundo, você dobra o teu joelho e você fala: Deus, como Josafá, eu preciso do Senhor. A igreja, meu presidente, é você reunir homens e mulheres de Deus para orar no palácio, no palácio da alvorada, para reunir, para orar, independente, não buscando uma placa, mas buscando a presença de Deus. Quando Josafá fez isso, as coisas começaram a mudar. Olha o que o texto vai nos dizer em nome de Jesus nosso Senhor. Verso de número 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: olha a oração de Josafá. Vocês líderes de Montemor, você prefeito Tiago Assis, que eu respeito muito, você presidente da Câmara Valtinho Assis, você Priscila, entendeu, é secretária da saúde, você Paranho, secretário, amém, da segurança, vocês, amém, que comandam esta cidade, escutam isso, escuta a voz profética da igreja para vocês: temem a Deus, porque Deus é o caminho. A palavra vai nos dizer assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação, no versículo 6, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Governantes desse país, governantes desse estado, governantes dessa cidade, vocês reconhecem Deus como Senhor de todas as nações? Vocês reconhecem? Vocês líderes religiosos, vocês reconhecem Deus como Senhor de todas as nações? Você empresário que está aí aflito sem saber o que fazer, você reconhece Deus como Senhor de todas as nações? Porque Josafá, como rei, ele reconheceu. E ele orou assim o Senhor, dizendo que Deus é Deus de todas as gentes. Ele continua orando dizendo: e na tua mão
a força e poder, e não há quem te possa resistir. Ninguém pode resistir a Deus. Deus está acima de todas as coisas. Qual é a arma humana que pode anular a Deus? Mas existe uma arma divina que pode anular o vírus. É o clamor a Deus. É a hora de nos unirmos. É a hora de colocarmos a casa em ordem, como disse Isaías ao rei Ezequias. No verso de número 7 ele vai dizer: porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nele, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Eu não estou falando aqui da palavra de um homem comum, eu estou falando aqui da palavra de um rei, que tinha prerrogativa, que tinha poder para mandar matar, e poder para deixar viver. Um homem que tinha sobre os seus ombros pessoas, que tinha sobre os seus ombros províncias, que tinha sobre os seus ombros famílias. E qual foi? Ele usou a sua prerrogativa, ele usou a sua autoridade para quê? Para se lançar aos pés de Deus e reconhecer a tua soberania. O que Josafá está falando aqui se encontra no capítulo 7 do livro de 2 Crônicas. Quando Salomão inaugura o templo e a glória de Deus se faz presente naquele lugar, e Deus dá um sonho a Abraão, a Salomão, e Deus fala com Salomão de que os olhos dele, que o coração dele estaria naquela casa. Mas você quer que eu te fale algo mais profundo, como palavra profética, fazendo parte da igreja de Deus na terra? Esta casa que no passado era um templo físico, esta casa hoje somos nós. Então Deus está olhando para o teu coração agora, Deus está olhando para o meu coração agora, e na angústia que está dentro de você, e no desespero que está dentro de você, e na insegurança que está dentro de você, é que Deus vai agir, é que Deus vai fazer. Josafá, ele se posiciona. Agora, pois, versículo 10, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os dos montes de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Preste atenção. O que Josafá está dizendo aqui? Os moabitas, quem eram? São a geração, descendência de Ló. Amém? São descendência de Ló. Quando Israel saiu do Egito, tinha que passar por uma terra. Eles desviaram, mas não cortaram pela terra dos seus patrícios, porque eles não permitiram. E agora eles vêm contra. Na verdade, Deus não queria que destruísse eles, e agora eles vêm contra. Então Josafá diz: Senhor, é esse o pago. Eles se levantam contra nós. E o verso de número 12 vai dizer: a Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Glória a Deus. Não tenho força para lutar contra essa situação. Não tenho condições de lutar contra essa situação. Mas se eu não posso lutar, eu posso resistir. Isso eu posso. Resistir ao diabo. Ou seja, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que Josafá diz para mim e para você? Eu coloco os meus olhos em ti, porque o Senhor é o meu socorro. Em quem estão os teus olhos agora? Em quem está os teus olhos agora? Ponha os teus olhos espirituais, a tua confiança no Senhor. Preste atenção aqui. E toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as tuas mulheres e os seus filhos. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, assim o Senhor vos diz. Naquela época, Deus falava pela boca dos profetas. Está lá em Hebreus capítulo 1. Antes Deus falava pela boca dos profetas aos pais e aos filhos. E hoje tem nos falado pelo teu filho Jesus. Olha que palavra. Assim diz o Senhor. E nessa noite, como igreja do Senhor, reunido, é como eu disse, não é o profeta, não é o pastor Marcos, é a voz da igreja de Deus na terra. Não é só eu que estou dizendo neste momento, assim diz o Senhor, não, mas muitos homens e mulheres de Deus estão dizendo, assim diz o Senhor. Qual é a palavra? Não temas, não temas, nem vos assuste por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. De quem que é essa peleja? De quem que é essa luta? De quem que é esta prova? De quem? Você acha que essa luta é sua? Você acha que essa luta é minha? Não, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo farás. Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. De quem que é essa prova? De quem que é essa peleja? É de Deus. Mas já colocamos na mão dele? Ou estamos orando para que Deus levante um profeta? Ou estamos orando para que Deus levante uma cura? Se Deus é a própria cura, o que estamos fazendo como igreja? Queremos um antídoto? Quando a Bíblia diz que ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores? Queremos dar glória da cura para um homem? Para um laboratório? Para uma nação? Salmos 33, 12, o que diz? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e cujo povo ele escolheu para seu povo. Em quem está a cura? Em Deus. Deus sim, ele pode derramar da tua sabedoria sobre um homem, para que o homem ache a cura. Mas este homem, quando ele encontrar a cura, ele vai apontar para Deus. Porque os sinais e o milagre apontam para Deus, não para o homem. Deus vai ter que levantar um João Batista que diga: convém que o Senhor cresça
e eu diminua. Que ele apareça e eu desapareça. O Senhor levantou uma voz profética. E vamos orar para que Deus levante a igreja dele profética. E Deus vai levantar. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Não sou eu. Não é eu, não é quem está aqui. Somos nós. A igreja é a voz profética de Deus na terra. Você é a voz profética de Deus. E o Senhor continua dizendo assim: amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei ao fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, nessa luta, escuta o que eu estou dizendo, não saia dessa live. Que o Espírito de Deus te tome e não te deixe sair dessa live. Ouça, porque você é voz de Deus. Nós vamos precisar de você daqui a pouco em oração. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quem que é conosco? É o Senhor. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor. O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos sim sair nas janelas do nosso apartamento como voz profética, das nossas casas como voz profética. Você que é levita, você que gosta de cantar, você tem que pegar o seu violão e sair para a rua cantando. Você tem que louvar, você tem que gravar live. Você tem que ser voz de Deus nessa terra. Você tem que ser voz de Deus nessa terra. Você tem que ser voz de Deus nessa terra. Deus está te chamando para isso. Amanhã eu serei convosco. Aí Josafá vai dizer o seguinte: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coaraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito baixa, com voz muito alta. Ei, tem vergonha de louvar, de se expor? Ei, tem vergonha de fazer a vontade de Deus? Você é voz profética. Deus seja louvado. Oh, glória. Versículo 20, nós já vamos partir para o final. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor e nos seus profetas. Naquela época, eram profetas, homens. Hoje, é a igreja. Então, dizemos a vocês, governantes, vocês estão rejeitando o poder da igreja. Vocês estão rejeitando a força da igreja. Vocês estão impedindo cultos, dizendo que isso é por causa de, entendeu, aglomeração. Só que não tem ninguém para curar mais. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem psicanalista mais poderoso do que a voz de uma igreja profética. Quando uma igreja, um pastor prega, uma pastora, um líder religioso, seja ele qual for a sua denominação, quando um líder, ele levanta como uma voz profética, Deus é capaz de curar. O médico cura o corpo, mas o líder, o servo, a serva, a igreja cura a alma. E vocês sabem muito bem que não é somente curar o corpo, mas a alma de todas as pessoas precisam ser curadas. E para isso, precisa-se da igreja. Eu digo para o senhor, meu presidente Bolsonaro. Eu digo para o senhor, governador Dória.
Eu digo para o senhor, prefeito Tiago Assis, eu digo para você, não tente barrar a igreja de Cristo. Não pare a igreja de Cristo. Porque se o médico tem poder para curar o corpo, o enfermeiro, a igreja tem poder para curar a alma. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10. Leia, por favor. E a igreja, ou seja, os levitas, se colocam em sua posição. Josafá diz, reino profético, igreja profética. Presidente profético, nação profética. Então, levanta-se os levitas. E o que eles fazem? Versículo 21, e eu vou ler até o final agora. E aconselhou-lhes como o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. E os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto. Do que Deus chama a tua igreja? Atalaia do deserto. Quem dá valor para a igreja? Quem tem dado valor para a igreja nesse tempo? Que prefeito tem dito, gravado uma live? Que governador? Que presidente? Dizendo assim, eu aqui me pronuncio como cidadão desse país e peço ajuda para a igreja. É difícil, né? É difícil se humilhar para quem você acha que é menor que você, né? É difícil se humilhar para uma igreja que não quer prerrogativa de poder humano, mas que já é representante do céu aqui na terra. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Assim diz o Senhor. Enquanto eles louvavam, adoravam, Deus colocava embaraço. Daqui a 5 minutos, eu daqui, junto com os irmãos que aqui estão, nós vamos louvar ao Senhor. E você da tua casa, e você do teu trabalho, e você de onde está nos ouvindo, os irmãos lá em Portugal, os irmãos em outros países, os irmãos queridos do Peru e de outras nações. Vamos louvar junto. E Deus vai colocar embaraço. Pastor, o senhor acha mesmo que Deus pode usar você, que Deus pode usar aí essa meia dúzia de irmãos aí que está na sua casa com você, para curar o mundo? Sim, porque não é a minha voz, é a voz de Deus por mim. Assim diz o Senhor, disse Jezreel, é a voz do Senhor. E como igreja, nós vamos louvar e Deus vai colocar embaraço. E sabe o que vai acontecer com esse vírus? Com o formato de uma mamona, sabe o que vai acontecer com esse vírus? Ele vai recuar para a glória de Deus. Ele vai recuar. Você pode contar a partir de hoje, vai começar a recuar. Todos os países vão começar a ter mais cura do que infecção. E em pouco tempo voltaremos ao normal. Porque Deus tem uma voz profética nessa terra. Quem é a voz profética de Deus nessa terra? Podem responder aí no comentário. Quem é a voz profética de Deus nessa terra? Quem é a voz profética de Deus nessa terra, Marcos? É a igreja, Marcos. Está ouvindo? Não está prestando atenção não, Marcos? Quem é a voz profética de Deus nessa terra, Marcos? Fala alto. Quem é a voz profética de Deus nessa terra, Marcos? Fala mais alto. Fala mais alto. Quem é a voz profética de Deus nessa terra, Ingrid? Quem, Ingrid? Quem é, pastora Cristina? Quem é, Luane? Quem é, Bia?
Quem é, pastor? Quem é, Vinícius? Quem é, João? Quem é a voz profética de Deus nessa terra? É a sua igreja. E quando a igreja de Deus louva, e quando a igreja de Deus glorifica, e quando a igreja de Deus se une em um só propósito, não defendendo uma placa denominacional, não defendendo uma linha de pensamento, não defendendo uma declaração de fé, mas defendendo, amém, o reino de Deus. Deus usa. Eu desafio aqui agora. Vou fazer um desafio, pastor Alexandre. Pastores de outras denominações compartilharem essa live. Porque podem mandar e marcar eu na sua live que eu vou compartilhar também. Como igreja de Deus, vamos fazer a diferença. E mais uma coisa, eu te convido hoje, amém? À meia-noite, nós levantarmos um jejum por toda a nossa nação e todo mundo, em nome de Jesus. Nós vamos fazer assim agora para a glória de Deus. Pega aqui, Marcão. Glória a Deus. Não vou ler mais, não fica muito longo. Mas eles louvaram ao Senhor. E depois sobrou para eles os despojos. Deus deu muita coisa. Deus tem muita coisa para fazer em tua vida a partir de hoje. Lembre-se, não é eu, não é eles, somos nós. A voz profética de Deus nessa terra. Somos nós, a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.